Paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para ministrar a aula número 7, que é a lição número 7 dessa revista que está falando aí do caráter do cristão. E nessa aula nós vamos falar sobre o caráter de Ruth, uma mulher digna de confiança. Então Ruth aí tem uma história muito bonita, o livro de Ruth que está aí na Bíblia, fica logo depois do livro de Juízes e antes de Samuel. Então a gente tem aí um livro que tem um propósito, que foi escrito com um propósito. E conta a história de uma mulher moabita, né? A gente vai ver aqui na lição, uma mulher estrangeira, que foi ricamente abençoada por Deus, né? Porque ela também teve fé. Ela teve fé. Então essa lição é uma lição maravilhosa. Se você ainda não leu, leia, assista o vídeo. Tenho certeza que você será ricamente abençoado. E se você é professor da Escola Bíblica Dominical, você vai muito mais preparado para a sua aula. E esse slide que eu vou usar para dar aula aqui, você pode usar na sua igreja. Você pode fazer o download e usar esse slide na sua igreja. Eu tenho certeza absoluta que a sua aula será diferenciada. Se você já se cadastrou na plataforma, muito obrigado por ter se cadastrado, está assistindo aí na plataforma. Se você ainda não se cadastrou, tem um link aí para você clicar, entrar na plataforma, se cadastrar. E lá você vai ter acesso ao vídeo, ao subsídio, você vai ter acesso aos slides em PowerPoint. E aí você pode usar na sua igreja. Amém? Então vamos lá, vamos para a aula. O textuário diz assim: porque aonde quer que tu fores, fares, né, mas é fores, tá errado aqui, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1,16. Então a gente observa aqui um momento, pode-se dizer que é um momento de conversão de Ruth, onde ela declara que realmente ela crê em Deus. Então esse é um texto muito bonito, esse textuário aqui, Ruth 1,16. Verdade prática, Deus usou Ruth quebrando todos os paradigmas raciais para torná-la parte da linhagem do Messias. Então a gente vê aí que Ruth ela foi aí escolhida por Deus, né, para fazer parte da linhagem do Messias, uma mulher moabita, estrangeira, né? Então isso só mesmo a soberania de Deus para realizar isso aqui. Leitura bíblica em classe. Essa leitura aqui se encontra, né, Ruth 1, 11 e do 14 ao 18. Eu não vou fazer essa leitura para ganhar tempo aqui no vídeo, mas suponho que você já fez. Na verdade, se você for professor da Escola Dominical, suponho que você já tenha lido todo o livro de Ruth essa semana. É um livro pequeno e você pode ler ele completo aí, que você vai ver a história de forma, né, bem melhor do que ficar lendo somente a revista ou o comentário. Você vai entender a história por completo. Então, vamos lá. Nessa lição, estudaremos o caráter de uma jovem estrangeira que se tornou uma das mulheres mais admiráveis da Bíblia. Por quê, né? Ela era o quê? Moabita. Moabita, ou seja, Moabe é um outro povo ali vizinho de Israel. E casou-se com um jovem hebreu. Ou seja, a gente vê a história aí que, apesar dela ser moabita, ela casou-se com alguém ali de Israel, contrariando os costumes e os preceitos legais de seu povo. A gente vê que o povo de Israel era fechado. Eles não se misturavam com povos vizinhos, com outros povos que adoravam outros deuses. Mesmo assim, Ruth foi contrária a tudo isso e ela fez parte aí da linhagem do Messias. O livro de Ruth, ele aponta para Deus, ele mostra Deus de forma soberana, ou seja, a soberania de Deus agindo ali, Deus na sua onipotência, ou seja, a gente percebe no livro a onipotência de Deus, e um Deus amoroso, ou seja, a gente percebe o amor de Deus, a misericórdia de Deus. É importante ressaltar aqui sobre o livro de Ruth que a história de Ruth se passa na época dos juízes. E quando nós lemos Juízes, o que nós observamos é que o povo de Israel está totalmente pervertido. O povo de Israel, os líderes, tudo errado. A gente vê a história de Sansão se misturando com
outros povos, casando com mulher estrangeira e pecando. E aquele negócio, a gente acha, né, quando a gente lê Juízes, o que vem na mente? Mas não tem ninguém salvo aqui. Tá todo mundo perdido. Ninguém está adorando a Deus, ninguém está lendo a lei de Deus, ninguém está seguindo a vontade de Deus. É a sensação que passa ao ler Juízes é essa. É um negócio mesmo complicado lá. Mas a história de Ruth, ou seja, Ruth e a sua sogra, Noemi, se passa dentro do período dos Juízes. E ali a gente percebe que mesmo que os líderes ali da época estavam pecando contra Deus, uma grande parte do povo estava pecando contra Deus, tinha famílias ali que buscavam a Deus. Então Deus estava agindo no meio das famílias de Israel. Então aquela família pobre no cantinho dela lá, sabe, ela entendia a lei de Deus, ela meditava, ela orava, ela confiava em Deus. Então ali a gente vê Deus agindo de forma mesmo no meio do povo, Então assim, a gente vê que Deus não abandonou o povo e nem todo mundo tinha abandonado Deus. Nem todo mundo estava nem aí para Deus, não. Estava lá Deus agindo. Isso é em toda a história da humanidade. Não existiu nenhuma época sequer que Deus não tinha ali o seu povo que lhe adorava, que buscava a sua face. Mesmo lá na Idade Média, a Igreja Católica totalmente pervertida, e a gente vê que, quando a gente estuda a história da Igreja antes da Reforma, a gente vê que não tinha ninguém salvo. Tinha lá aquela família que buscava a Deus, que lia a Bíblia em casa, ou que não lia a Bíblia, mas que às vezes não tinha a Bíblia na sua língua, mas estava orando, confiando em Deus, tinha fé em Cristo e era salvo também. Então Deus sempre agiu assim na história. Mesmo que os líderes se corrompam, Deus tem o seu povo que está lhe buscando ali, confiando na sua palavra. O livro de Ruth é considerado uma das mais belas peças da literatura universal. Então a gente vê que é um livro que tem uma história muito bonita. A narração é feita de forma bem detalhada, na sequência lógica. Todo mundo que lê entende o livro, entende a história. Então é uma história muito bonita que já foi reproduzida várias vezes em vários filmes, novelas por aí. Então a gente vê que é um livro que se destaca no meio da literatura universal. Ruth, um resumo de sua origem. Então vamos ver aqui um pouco sobre a origem de Ruth. O primeiro tópico diz o seguinte: uma estrangeira. Ruth significa aí, do hebraico, Ruth mesmo, a gente lê, a gente fala Ruth com E, mas Ruth sem E no final, mas a pronúncia é a mesma. Significa amizade, uma pessoa que o seu nome já tem um bom significado. Ela era o quê? Moabita. Então Moabe fica aqui nessa região. Está aí a Israel dividido nas tribos. Então tem as tribos de Israel. Então embaixo aí da tribo de Ruben tá o quê? Moabe. Então ficava ali antes do Jordão. Então ficava nessa região. Moabe foi o quê? O filho de Ló, com sua filha. E aí já era um povo que não adorava o Deus de Israel. Desde a sua origem já teve uma origem errada. Então já surgiu da maneira errada, um incesto. Então Moabe é essa região aí que esse povo já teve um problema com Israel. Um fato histórico tornou os moabitas adversários de Israel. Aqui, você que é professor da EBD, tem que prestar atenção num fato que a revista ela cita uma passagem, fala lá que os moabitas não deixaram o povo de Israel atravessar. Só que quando eu fui para a Bíblia ler a passagem que é citada na revista, lá fala Edom e não Moabe. Então eram os edomitas. Então eu vi que o comentarista, eu acho que ele se equivocou aqui. Então eu fiz diferente. Eu fui para outra passagem onde fala de fato o problema que houve entre os moabitas e os israelitas. Então qual foi o real fato histórico que trouxe aí, fez com que eles se tornassem adversários? Foi justamente quando os moabitas enviaram Balaão para amaldiçoar Israel. Esse foi o fato histórico. Não foi relacionado lá não a questão do povo atravessar a terra. Lá foi com edomitas, foram o povo de Edom, os descendentes de Esaú.
porém Deus não deixou Balaão amaldiçoar. Então nós conhecemos essa história porque Balaão ia lá amaldiçoar, abençoava. Toda vez que ele ia amaldiçoar, ele abençoava. Aí o rei falou, moço, mas por que tu abençoa? Não é porque eu não posso amaldiçoar um povo que já é abençoado, é Deus que está abençoando. Até que Deus usa lá a jumenta para falar com ele. Então, assim, esse foi o fato histórico aí entre os israelitas e os moabitas. Por isso que lá na frente, em Deuteronômio, Deus fala assim, nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então, assim, a gente vê que Deus determinou. E se você continuar lendo aqui Deuteronômio 23, você vai ver que ele vai citar o fato, né, de Balaão, aquela história de Balaão. Então esse foi o problema ali entre Israel e Moabe, e que Deus falou que os moabitas não poderiam participar aí juntamente com o povo de Deus. Então, de acordo com a lei, de acordo com o que estava lá escrito na lei, com Deuteronômio, os mandamentos de Deus, Ruth poderia fazer parte do povo de Israel? Será que ela poderia? Não. Se for seguir aqui ao pé da letra, ela era o quê? Moabita. Ela era estrangeira. Tinha uma ordem de Deus de que ela não poderia participar. Porém, a gente vê que a história foi diferente. Então a gente vê o quê? A misericórdia de Deus agindo. A graça de Deus agindo. Então, se nós olharmos para a nossa vida, olhe para a nossa vida, será que nós, com os nossos pecados, com os nossos erros, com nossas falhas, será que nós poderíamos participar da comunhão com Deus, de ser íntimo de Deus, da salvação, de morar com Deus eternamente? Não. Pelos nossos pecados, jamais nós poderíamos participar, mas pela graça de Deus, nós alcançamos misericórdia mediante o sacrifício de Cristo. Então a gente vê aí que no livro de Ruth tem também a questão aí do resgatador, né? Ou seja, a gente vê que Boaz resgata ela. Então a gente vê que Boaz é um tipo de Cristo. Então ele paga o preço, né, para ter ali Ruth, para Ruth fazer parte do povo de Israel. Então Cristo pagou o preço para nós, né, fazermos parte aí do seu povo, da família de Deus. Então a gente vê aí que aponta para Cristo. Então o Antigo Testamento todo aponta para Cristo, inclusive a história de Ruth, porque de acordo com a lei, ela não poderia fazer parte do povo de Israel. Porém, ela fez pela graça de Deus. Da mesma forma, nós também, pela graça de Deus, alcançamos misericórdia, mediante o sacrifício de Cristo, que nos resgatou, nos redimiu. Ou seja, Boaz foi o remidor, ele remiu. Ou seja, ele é ali é um costume judaico, que a gente vai falar mais na frente sobre isso. Como Ruth vinculou-se a uma família israelita? Vamos lá. Primeiro, a história começa assim. Uma família judaica teve que sair de Belém para escapar da seca que assolava a região. Belém significa terra do pão, uma cidade que era para ser abençoada, mas devido aos pecados da época, como eu falei lá no livro de Juízes, a gente vai ver que o povo abandonou a adoração verdadeira a Deus, não todos, mas alguns, e Deus castigou com uma grande seca. E eles resolveram sair ali de Belém, da casa do pão, e ir para Moabe, uma terra estrangeira. Contrariando os costumes da família, os 2 filhos casaram com jovens moabitas. Então, Malom casou-se com Ruth, Quilion casou-se com Ofra. Então a gente vê aí que estava lá a família completa, Elimeleque com Noemi, Malom com Ruth, Quilion com Ofra. Porém, aconteceu alguns fatos, não sabemos o motivo, o que aconteceu, mas morreu todos esses homens e ficou as 3 viúvas. Né? A Bíblia diz assim, e morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficaram assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. O versículo anterior fala que morreu Elimeleque. Ou seja, a gente vê que não sabe, assim, a Bíblia não dá detalhes se foi castigo de Deus por eles terem abandonado a cidade deles e morar na terra estrangeira. Nós não sabemos. Porém, aqui eu vejo Deus agindo. Eu vejo Deus agindo porque se Deus tinha um propósito na vida de Ruth, tudo isso aconteceu com um propósito divino. Então, tudo está debaixo da vontade de Deus. Foi um problema? Foi um problema, foi tristeza. A morte do marido e dos 2 filhos deixou Noemi muito abalada. Porém,
lá na frente a gente vê que Deus mostra, revela qual era o seu propósito. Uma seca, né, ou seja, o que a gente vê aí, uma seca, e 3 óbitos mudaram a história dessas pessoas. Então a gente vê que teve 3 mulheres aí que tiveram a sua história mudada. Ofra foi diferente. A gente vai ver que talvez a história dela não mudou tanto, mas a história de Noemi e a história de Ruth mudou completamente. Em direção à terra de Judá. 10 anos depois de ter saído de Belém, então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Ruth 1:6. Lá eles ouviram a notícia que em Israel, ou seja, lá em Belém, já não estava mais com seca, com fome, que Deus tinha abençoado lá. E elas resolveram voltar. Dá a entender que as 3 estavam voltando. Não era só Noemi e Ruth. Orfa também estava indo. Então estavam aí as 3 mulheres retornando aí, voltando, Noemi retornando e levando consigo as suas 2 aí agora filhas, colocar assim, filhas, porque ela tomou elas como filhas. Então, ou seja, eram noras, mas eu falo que eram filhas porque ela tratava como filhas. Então tinha que voltar para Belém. Belém, como eu já falei, aí significa o quê? Casa do pão. Então a casa do pão estava sem pão, agora a casa do pão tem pão, Betlehem. Então Betlehem, a gente traduz, faz uma transliteração aí para Belém, mas o nome correto seria Betlehem. E agora elas retornam, porque lá Deus abençoou o seu povo. Tá, encerramos o primeiro tópico. Então entendemos um pouco a história aí que levou a Ruth a morar em Belém, o que fez ela ir para Israel. Vamos ver agora o cuidado de Noemi e o caráter de Ruth. Um amor sincero e profundo. Vamos ver aqui que Noemi sugeriu que suas 2 noras voltassem às suas origens. Então ela fez essa sugestão. Vocês têm que voltar. Voltem. Talvez ela já estava a caminho de Israel. Ela falou, não, voltem. Voltem para os seus deuses, voltem para o seu povo, para a família de vocês. Só que aí aconteceu algo diferente. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Então a gente vê aqui que Ruth se apegou a Noemi. Ela não quis retornar. E isso mostra um pouco do caráter amoroso de Ruth. É o que a gente vai ver aqui nesse subtópico. Orfa voltou para o seu povo. Ela fez a escolha dela. Ou seja, Noemi fez a proposta, eu não consigo mais ter filhos, mesmo que eu tivesse filhos. Vocês não iriam esperar eles crescerem para você se casar com eles, porque era costume da época, quando morria um homem, o irmão dele tinha que casar com a viúva. Então, essa lei do levirato, eles colocavam em prática isso aí. Então, quando morria um, vinha o outro e casava. Só que ela não tinha mais filhos. E ela falou, mesmo que eu tivesse, vocês não iam esperar tanto tempo. Então voltem para a família de vocês e lá vocês vão casar novamente e constituir uma família. Orfa voltou, porém Ruth preferiu acompanhar sua amada sogra. Então Ruth viu que a perda do marido e dos 2 filhos deixou Noemi muito abalada. Então ela não podia abandonar a mulher que tratava ela como uma mãe. Ou seja, ela tinha que ficar ali ao lado. Então ela mostrou aqui o seu caráter amoroso. Então vamos ver aqui um pouco do caráter amoroso e confiante aí de Ruth. Ela disse, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, à noite ali pousarei eu. Ou seja, eu vou te acompanhar onde tu fores. Não tem nada que vá me impedir de lhe acompanhar. Então foi isso que ela quis dizer aqui. Então a gente vê aqui um caráter agradecido. Eu quero lhe agradecer por tudo que você fez por mim. Um caráter generoso. Eu vou retribuir. Ou seja, ela agradece e ela agora quer retribuir.
Isso é ser generoso. Eu vou fazer por você agora tudo que você já fez por mim. Ela amava de verdade. Então a gente já vê aqui uma lição para nós. Então a gente tem que valorizar aquelas pessoas que estão ali do nosso lado. A gente tem que valorizar as pessoas que fizeram algo por nós. Então tem muitas pessoas que recebem ajuda, mas quando a outra pessoa que ajudou ela está precisando de ajuda, ela não ajuda. Ela não está nem aí. Então Ruth, ela foi esse exemplo. Ou seja, ela retribuiu tudo aquilo que Noemi fez a ela. E talvez muito mais, muito mais. Então ela mostrou que ela tinha verdadeiramente um amor no seu coração. Um caráter fortalecido na fé em Deus. Com toda certeza, Ruth se converteu ao Senhor. Ruth passou ali muitos anos, ali até o seu marido morrer. A Bíblia não diz quanto tempo, foi 10 anos do momento em que eles foram para Moabe até voltar. Então, pode ser que ela ficou 10 anos casada, 5 anos, não sei. Mas o tempo que ela permaneceu casada com Malom, a gente pode dar a entender que ela recebeu ali a mensagem do Evangelho. Ela recebeu a mensagem falando do Deus de Israel, explicando as vitórias que Israel já teve na mão desse Deus, que Israel foi preso no Egito, saiu pela misericórdia de Deus. Ou seja, toda aquela história de Israel, ela sabia. Ela ouviu isso de Noemi, ela ouviu isso de Malom, ela ouviu isso porque eles falavam da sua história. Com certeza absoluta ela ouviu. E quando ela estava lá com Noemi falando para ela voltar, ela falou, não, o teu Deus é o meu Deus. Olha só essa declaração. Ou seja, aqui ela declarou publicamente, eu creio no Deus de Israel. Foi o quê? Pela fé. Efésios 2,8 diz, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente vê que ela foi salva pela fé. Tem muita gente que pergunta como que era a salvação no Antigo Testamento. A salvação no Antigo Testamento é igual no Novo Testamento, é igual hoje, não tem diferença. É pela fé. Tem que crer, tem que acreditar. Os salvos do Antigo Testamento não eram salvos porque faziam sacrifícios de animais. Não. O sacrifício apontava para algo maior lá na frente. Tanto que no exílio, eles não fizeram sacrifício. Israel ficou lá exilado, 70 anos pelo menos. E eles não fizeram sacrifícios lá no exílio. E quando retornaram do exílio, o templo estava destruído. Então ficaram mais um tempo sem sacrifício, depois que o templo foi reconstruído. Ou seja, será que no período do exílio ninguém foi salvo? Foi, porque a salvação era pela fé. Eles tinham que fazer o sacrifício, cumprir o ritual, mas não era aquilo que garantia a salvação deles. Da mesma forma, Ruth, uma estrangeira, foi salva pela fé. Ela creu no Deus de Israel. Um caráter decidido e firme. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto. Se outra coisa que não seja a morte me separar de ti, vendo ela, pois, que de toda estava resolvida e com ela, deixou de falar nisso. Ruth 1, 17, 18. Essa passagem diz o seguinte, que depois que Noemi insistiu para ela voltar, mas ela falou, não, onde tu morrer, ali eu vou morrer também. É só a morte que vai nos separar. Não tem nada que você faça. Eu vou enfrentar todas as dificuldades ao teu lado. Não importa o que vai acontecer. Eu quero estar ao teu lado. Então, essa foi a mensagem, essa foi a declaração de lealdade, pode colocar assim, declaração de lealdade de Ruth a Noemi. Então ela era decidida, ou seja, ela teve esse caráter, né, decidido de ir, né, seguir, enfrentar dificuldades junto. Então ela foi leal. Né? A lição anterior nós falamos de lealdade. E a gente observa a lealdade aqui também. E a lealdade também a gente vai ver aqui na história de Ruth, não só de Ruth com Noemi, mas também de Deus com elas. Então Deus também foi leal com elas. É o que a gente vai observar mais adiante. Então, uma lição de grande valor para os dias atuais. Muitos que se dizem cristãos desistem de seguir a Cristo por causa dos desafios, das lutas e provações. Então, ou seja,
A gente observa em Ruth um caráter decidido, que vai em frente, que não está nem aí para as dificuldades. E hoje a gente observa muitos crentes que qualquer coisa já quer parar a caminhada, que não quer mais carregar sua cruz, que não quer mais seguir a Cristo. Então já param, desanimam. Então a gente vê que é um exemplo para nós, né? Ou seja, mesmo com dificuldades, com lutas e provações, nós cristãos temos que buscar a Deus, de estar na presença de Deus e buscar a Deus independente das circunstâncias, porque a base da nossa fé não pode estar nas coisas materiais, no dinheiro. Não, a base da nossa fé está em Cristo, tem que estar em Cristo. Aí sim, pode vir a dificuldade que for, que nós estaremos firmes. Terceiro tópico, como Ruth entrou na genealogia de Jesus. Ruth chega a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam, não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois me chamareis Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Ruth 1, 19 a 21. O que a gente observa nessa passagem? Que em momento algum, Noemi blasfemou. Em momento algum, Noemi falou que o diabo lutou contra a vida dela. Em momento algum, ela reclamou da vida e tal, e que não quer mais servir a Deus, porque tá... Não, ela reconheceu que tudo aquilo estava debaixo da vontade de Deus. Olha só o que ela fala. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Quantas vezes você parou e falou assim, não, essa dificuldade aqui foi Deus que me deu. Cheia parti, porém vazio, o Senhor me fez tornar. Quantas vezes você falou assim, olha, hoje eu estou sem dinheiro porque Deus fez eu ficar assim. Pois o Senhor testifica contra mim e Todo-Poderoso tem me afligido tanto. Ou seja, ela reconheceu que tudo aquilo ali estava debaixo da potente mão de Deus. Que não foi nada que o diabo fez ou isso ou aquilo. Não, tudo estava no controle de Deus. É claro que isso vai trazer para a pessoa uma certa amargura, uma certa tristeza. Mas isso não vai fazer com que ela deixe de servir a Deus. Ela simplesmente falou assim, me chame agora Mara. Por quê? Mara, Noemi é o quê? Agradável. E agora Mara significa amarga. Ou seja, ela reconheceu que Deus estava no controle de tudo, mas que nós, como seres humanos, somos falhos. Muitas vezes nós também tomamos atitudes que vão expressar, de alguma forma, aquilo que a gente está sentindo. E ela expressou dessa forma. Não me chame mais de agradável, porque eu não sou mais uma pessoa agradável. Eu sou uma pessoa amarga. E mesmo assim ela continuou servindo o Deus de Israel. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Então elas chegaram no tempo bom. Elas voltaram, Deus fez tudo aquilo para que elas voltassem nesse tempo. Olha só, já Deus agindo na vida delas, com providência. Elas já voltaram no tempo da colheita. Ruth atrai a atenção de Boaz. Ruth era uma mulher trabalhadora. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Provérbios 31, 27. Então a gente observa que ela não comeu o pão da preguiça, ou seja, ela não era preguiçosa. Ela foi trabalhar. Ela trabalhava o dia inteiro e diz que ela trabalhou até o fim da colheita. Ou seja, ela trabalhou meses, o dia todo, de domingo a domingo. Então ela não era preguiçosa, um exemplo para nós também. Ela tomou a iniciativa de procurar um serviço. Foi ela que falou, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles cujos olhos achar graça. Ruth 2:2. Em Israel, tinha um costume, na verdade era uma lei que Deus tinha dado para o povo, que quando fosse colher, aquilo que caía na colheita, que era para deixar para trás, não era para pegar.
Ou seja, na colheita eles iam colhendo, de vez em quando caíam as espigas lá e caía alguma coisa, caía o trigo, caía o que fosse que eles estivessem colhendo, e eles não podiam voltar. Por quê? Aquilo era para o órfão, para a viúva, para o estrangeiro, todos aqueles que tinham ali problemas financeiros, iam fazer, pegar, né, ou seja, isso que caía. Então era uma maneira, né, de todos ali terem acesso a pelo menos o alimento, né, não passar fome. Por direção de Deus, Ruth foi rebuscar espigas no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. Ou seja, ela foi já para um campo, às vezes eles iam no campo, e depois iam no outro, ficava mudando de um para outro. O primeiro que ela foi já foi o de Boaz, que fazia parte aí da descendência de Elimeleque, fazia parte da geração de Elimeleque. E Boaz, né, já quando viu ela, perguntou de quem é esta moça. Ele queria saber, né, tá aqui pegando, colhendo o que cai, quem é ela? E aí o rapaz lá responde: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Ruth 2,6. Então a gente observa aqui que Boaz já começou a se interessar por ela. Então já é Deus também agindo. Ela com certeza era uma mulher bonita, porém a beleza interior dela era muito maior. Porque quando Boaz encontra com ela, ele lembra do que ela fez pela sua sogra. Ele fala: eu sei que você fez pela sua sogra. Ou seja, eu sei que tu tem acompanhado ela, tem sido leal com ela. Ou seja, isso ele já percebe nela o que? Uma beleza interior, não simplesmente uma beleza exterior. Então ele observa nela que ela é uma mulher realmente ali que tem um bom caráter. Foi amor à primeira vista, pode-se dizer. Ou seja, ali Deus já estava também agindo nesse amor entre Boaz e Ruth. Ruth casa com Boaz. Então, Boaz ele procedeu de acordo com a lei. O que ele fez? Mas tinha um parente mais próximo do que ele, de ali Noemi. Então, de acordo com a lei da época, o parente mais próximo, ele podia remir o que era da família. Ou seja, ele tinha o direito de comprar tudo que pertenceu à família. Então, ele tinha que comprar todas as terras que pertenciam a Noemi, que era da família ali de Elimeleque. Quando Elimeleque foi embora, provavelmente vendeu, abandonou tudo. E aí ele tinha que comprar essas terras de volta e assumir Ruth como esposa. Então ele seria o parente remidor. Era o parente mais próximo que tinha que fazer isso. No caso, se Noemi tivesse mais um filho, ele se casaria com Ruth, né, e tinha o direito de comprar as terras de volta. No caso, não tinha filhos, então tinha que ser um outro parente, um primo distante, não sei, um sobrinho distante ali de Noemi, e tinha um outro que era mais próximo do que Boaz. Boaz foi lá e falou com ele. Ele falou: não, tudo bem, eu compro as terras. Mas quando ele falou assim, tu tem que casar com Ruth, aí o outro lá pulou fora. Falou: não, casar com ela eu não quero. Não sei o motivo, talvez pelo fato dela ser estrangeira. Porém, Boaz falou: então deixa comigo. Então ele foi lá, né, também tomou por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunhas. Então a gente vê aqui que Boaz, ele não olhou para Ruth como uma estrangeira, uma excluída, não. Ele olhou para ela, ele amou ela. Ele não se importou com a sua origem, se ela era pobre, se ela já tinha sido casada, ele não se importou. Ele simplesmente falou: eu vou me casar com ela. Isso já era plano de Deus. Ou seja, Deus fez com que tudo isso acontecesse. Deus fez ali com que Noemi e Elimeleque fosse para Moabe, lá os seus filhos se casassem, depois morressem os 3 homens, e Ruth voltasse com Noemi para Belém, ali ela conhecesse Boaz e se casasse com Boaz. Então a gente observa que eles tiveram ali um casamento abençoado, todos compareceram ao casamento, ficaram felizes. Boaz se casa e com Ruth tem um filho. Então eles logo têm um filho.
esse filho é chamado o quê? Obed. Obed é o pai de Jessé e Jessé é o pai do rei Davi. A gente observa que um dos objetivos do livro de Ruth é mostrar que o rei Davi, ele vem de uma família obediente, ele vem de uma família que serve a Deus. Então ele mostra aí, né, a ascendência de Davi, mostra a origem de Davi. Ruth foi bisavó do rei Davi. E a gente sabe que da descendência do rei Davi veio Jesus Cristo. Então a gente observa o quê? Que Jesus, ele nasceu ali de Maria, ele teve uma mãe humana e Maria, né, veio aí, né, descendente, né, de toda essa linhagem aí, né, ou seja, de Ruth. Vem lá de Ruth, o quê? Uma moabita estrangeira. Então ela não foi a primeira estrangeira que entrou na linhagem do Messias aí, mas ela foi ricamente abençoada, ou seja, ela teve um papel aí muito importante na Bíblia. A gente vê Deus agindo na vida dela e Deus abençoou ricamente tanto Ruth quanto Noemi. Ela fez, pela graça de Deus, ela fez parte da linhagem do Messias. Então, pela graça de Deus, ou seja, não foi por obras, não foi porque ela merecia, mas porque Deus foi misericordioso e agiu de forma graciosa na vida dela. E ela entrou aí na linhagem do Messias. Conclusão. A história de Ruth demonstra de forma clara como Deus criou o homem na perspectiva de um plano de salvação para todas as pessoas, em todos os lugares, independente de sua nacionalidade, de sua cor ou condição social. Então a gente observa que a salvação é para todos, né? Não é só para os judeus, como alguns pensavam, né? Principalmente no Antigo Testamento e na época de Jesus também. Muitos achavam que a salvação era somente para os judeus. Não, a salvação é para todos. Todos os povos estão incluídos aí na salvação. E a história de Ruth mostra isso, porque ela era uma mulher estrangeira. Pela lógica humana, jamais uma mulher moabita faria parte da linhagem santa, da qual nasceu o Messias de Israel, o Salvador do mundo. O amor de Deus está além de toda compreensão humana. Então a gente observa que Deus, ele, né, tem um amor aí, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Então é um amor que está além da nossa compreensão. E Ruth foi alcançada por esse amor. Assim como eu fui alcançado, provavelmente você foi alcançado. E se você não foi ainda, você pode sim ser alcançado por esse amor se você entregar sua vida a Cristo, aceitar pela fé aí o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Aqui eu encerro a aula. O próximo slide são as perguntas. Você que é professor pode usar aí na sala de aula com seus alunos. A referência bibliográfica, a revista indica que a revista Ensinador Cristão. Tem também o livro de apoio, que é muito bom para você usar. Fique por dentro, né, do conteúdo da Escola Dominical, acesse ebdemfoco.com, né, e acesse slidesebd.com também, não coloquei aqui, mas slidesebd.com é a plataforma de slides do EBD em Foco. E você também pode curtir aí o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar, mostrar para os seus amigos. Tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida e a vida de muitas outras pessoas. A paz do Senhor, até a próxima aula.